Sabe uma coisa que eu fico pensando? Como é que o corpo se adapta mesmo a desafios de longo prazo? Não aquela reação imediata, sabe? Tipo, tirar a mão do fogo. Eu falo daquela mudança lenta, gradual, que permite que uma pessoa corra uma maratona, ou que a gente se acostume a viver em grandes alturas, ou até aguentar um inverno super rigoroso. De onde vem essa capacidade? A nossa conversa hoje vai ser sobre isso. A gente vai explorar um mecanismo celular que, de uma forma bem surpreendente, parece conectar todos esses desafios. Nossa fonte principal aqui é um artigo de revisão de 1975 de um cientista chamado F.Z. Mersenne, que propôs uma ligação bem inesperada entre tudo isso. E esse é um ponto de partida excelente, porque o Mersenne ele já começa distinguindo dois tipos de adaptação. O primeiro tipo é o de curto prazo. São, assim, as respostas de emergência que o corpo já tem prontas, que vêm de fábrica. Tipo o coração acelerar quando a gente corre. Isso. Mas o que interessa pra gente aqui é o segundo tipo, a adaptação de longo prazo. Esse é um processo mais lento, sabe? É um processo de construção que cria novas estruturas no corpo. O crescimento dos músculos com o treino é o exemplo perfeito. É aí que a transformação de verdade acontece. Ok, vamos explorar isso então. A ideia central, quer dizer, é que a adaptação que dura não é só uma mudança de configuração. É quase uma reforma estrutural. As nossas células se reconstroem fisicamente. Isso. E o artigo dá uns exemplos ótimos, né? A hipertrofia muscular é o mais óbvio. Mas ele vai além. Chega a sugerir que a própria memória pode ser uma espécie de cicatriz estrutural que a atividade dos neurônios deixa, um engrama. E o mais fascinante aqui, olha, é que os gatilhos são completamente diferentes. Correr, sentir frio, falta de oxigênio, por fora não tem nada a ver um com o outro. Certo. Mas dentro da célula, parece que eles acendem a mesmíssima luz de alerta no painel, que é um desequilíbrio entre o quanto de energia se consome e o quanto se produz, a famosa molécula de ATP. Tá, mas desequilíbrio de energia ainda soa um pouco o abstrato. Como isso funciona na prática? Vamos lá. Pensa no ATP como uma bateria de celular 100% carregada. Toda vez que a célula faz alguma coisa, qualquer coisa, ela gasta um pouquinho dessa carga. Uhum. A bateria usada, parcialmente descarregada, é uma outra molécula, o ADP. E o corpo está o tempo todo recarregando o ADP de volta em ATP. O desequilíbrio acontece quando a demanda é tão alta que você gasta as baterias mais rápido do que consegue recarregar. Ah, entendi. Então, o sinal não é a falta das baterias cheias, o ATP, mas o acúmulo das baterias vazias, o ADP, espalhadas pela casa. Exatamente. A sua analogia é perfeita. O termo técnico é aumento do potencial de fosforilação. Mas é isso. Quando a proporção de baterias descarregadas para carregadas aumenta muito, um alarme soa na célula. Um alarme que diz: alerta, déficit energético crônico. A gente precisa de um plano B. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está dizendo que, para a célula, tanto faz se eu estou levantando peso ou tremendo de frio. O gatilho interno para a mudança de longo prazo é o mesmo. Essa conta de energia que entrou no vermelho. É exatamente essa a hipótese do Mersenne. O tipo de estresse lá fora não importa. O sinal interno que diz hora de construir é universal. É esse déficit de ATP. Isso parece um pouco contraintuitivo. A célula está no meio de uma crise de energia e a resposta dela é começar um projeto de construção gigantesco que, por si só, gasta uma energia enorme. Essa é a pergunta-chave. A célula, de fato, usa mecanismos de curto prazo para sobreviver ali, no momento. Mas o sinal persistente desse déficit informa para ela que a crise não é passageira. É o novo normal. Certo. Então, ela faz uma aposta a longo prazo. Em vez de só tentar economizar energia hoje, ela investe na construção de mais infraestrutura, para que no futuro a produção de energia dê conta da nova demanda. E a principal obra dessa reforma é construir mais mitocôndrias. Nossas usinas de energia. Exatamente. E o artigo mostra evidências dessa obra. Mostra. E são impressionantes. O exemplo principal é o coração sob estresse contínuo, o que ele chama de hiperfunção compensatória.
Quando a carga de trabalho do coração aumenta, aquele alarme do potencial de fosforilação dispara. A resposta: uma ativação massiva da síntese de RNA e de proteínas. E os dados são muito concretos. Em só 2 ou 3 dias, a concentração de RNA no músculo cardíaco pode aumentar de 25% a 27%. Uau! Então, em 48 horas, a célula cardíaca já está com as plantas da obra e o material de construção tudo a postos. Isso mesmo. As fábricas de proteína da célula, os ribossomos, não só aumentam em número, como se organizam de um jeito mais eficiente. Mas o mais incrível, assim, acontece mesmo é com as mitocôndrias. E o que seria? Elas começam a se replicar de uma forma frenética. As mitocôndrias têm o próprio DNA separado do núcleo, né? Sim. E a síntese desse DNA mitocondrial simplesmente explode. A incorporação de tijolos para construir novo DNA mitocondrial aumenta 5 vezes em 24 horas. Em 7 dias, chega a ser 17 vezes maior. 17 vezes, caramba. Isso sugere que a célula não está só consertando o problema. Ela está se antecipando, construindo uma capacidade muito maior do que necessária para a crise atual. É uma aposta no futuro mesmo. Uma aposta muito bem calculada. E o mais elegante é que esse processo é super seletivo. Enquanto o DNA das mitocôndrias se multiplica loucamente, o DNA do núcleo da célula muscular cardíaca fica quieto. A célula não está se dividindo, ela está se reequipando por dentro, reforçando sua capacidade de gerar energia. E o resultado final dá para ver no microscópio. É visível. Sim, a massa de mitocôndrias no tecido aumenta. A área que elas ocupam pode crescer em 30%. É uma mudança estrutural real. Essa ideia de reforçar a infraestrutura energética é muito poderosa. Isso me faz pensar nos outros cenários. Como isso funciona quando o problema não é o excesso de trabalho, mas a falta de um combustível essencial, tipo o oxigênio em altitude? Ótima pergunta. Porque a adaptação à hipóxia, a falta de oxigênio se encaixa perfeitamente nesse modelo. A respiração celular, que é o nosso processo mais eficiente de recarregar as baterias de ATP, depende muito de oxigênio. Claro. Com menos oxigênio, a linha de produção de ATP fica mais lenta, mas a demanda da célula continua a mesma. O resultado? O mesmo de antes. Baterias descarregadas se acumulam, o alarme soa. E a resposta também é a mesma? Construir mais infraestrutura. Mas que tipo de infraestrutura ajuda quando falta oxigênio? A resposta é construir um sistema mais eficiente para usar o pouco oxigênio que existe. Aumentar o número de mitocôndrias, de enzimas respiratórias, tudo para otimizar o uso de cada molécula de oxigênio. E as evidências no estudo são bem específicas. No coração, por exemplo, o ventrículo direito tem que trabalhar muito mais em altitude. Certo, para bombear o sangue para os pulmões. Isso. E é justamente nele que a síntese de DNA mitocondrial dispara, chegando a aumentar 9 vezes. Faz todo sentido. A reforma acontece onde a demanda é maior. E no cérebro? Ele consome muito oxigênio. Ele também se reconstrói. Sim, e de forma drástica. O estudo relata que depois de 40 dias de adaptação à altitude, a capacidade de produção de proteína no córtex cerebral pode aumentar em até 80%. 80%. Então o cérebro está literalmente se reconstruindo para lidar com menos oxigênio. Isso se manifesta fisicamente. A atividade de enzimas-chave dentro das mitocôndrias, como a citocromoxidase, pode triplicar. É uma transformação massiva. Tudo projetado para manter a função cerebral mesmo com menos combustível. Incrível. Ok, então a gente tem o excesso de trabalho e a falta de oxigênio. E o terceiro exemplo, a adaptação ao frio. Como é que o frio dispara esse mesmo alarme de déficit de energia? Esse é talvez o exemplo mais engenhoso de todos. Para se manter aquecido, o corpo precisa gerar mais calor. E uma das formas de fazer isso é, basicamente, tornar as mitocôndrias intencionalmente ineficientes. É um processo chamado de desacoplamento. Como assim, ineficientes? Pensa numa usina hidrelétrica. Normalmente, a água passa pela turbina e gera eletricidade, certo? Certo. No desacoplamento, é como se a usina abrisse uma comporta e deixasse parte da água passar sem gerar eletricidade, só para liberar a energia da queda na forma de calor. A mitocôndria faz algo parecido.
Ela queima combustível não para recarregar ATP, mas para gerar calor direto. Ah, entendi. Então a mitocôndria é reconfigurada para funcionar como um aquecedor, em vez de uma usina de energia. E o efeito colateral disso é que menos ATP é produzido, o que dispara o mesmo alarme de baterias fracas. Bingo! Pela terceira vez, o mesmo sinal. E a partir daí, o roteiro se repete. Com o estímulo do sistema nervoso e de hormônios da tireoide, a célula ativa os genes para construir mais mitocôndrias. A lógica é, se cada usina está sendo menos eficiente para produzir energia porque está ocupada gerando calor, a solução é construir mais usinas. O aumento no número total compensa a menor eficiência de cada uma. Exato. Permite que o corpo gere calor e energia ao mesmo tempo. Existem dados que mostram esse aumento no número de usinas. Sim, o artigo cita estudos em ratos adaptados ao frio que mostram um aumento grande nas enzimas mitocondriais. E um exemplo ainda mais claro vem de peixes de águas frias, onde o número de mitocôndrias nos músculos pode dobrar. Então, o que a gente está a dizer aqui, ao juntar tudo isso, é que a fadiga que sentimos no final de uma corrida é, no nível mais fundamental, o mesmo sinal que o corpo usa para se aclimatar ao Monte Everest. Não são problemas diferentes, com soluções diferentes. É o mesmo problema, uma crise de energia, com uma solução universal: construir mais usinas. Essa é a beleza da hipótese unificadora de Emerson. E a implicação mais poderosa disso é um fenômeno chamado adaptação cruzada. Se a base da adaptação é sempre fortalecer o sistema de produção de energia, treinar para um tipo de estresse deveria, em teoria, nos tornar mais resistentes a outros. Isso foi testado. Se adaptar a uma coisa realmente ajuda com outra completamente diferente. Sim, e os resultados que o Meyerson relata em animais são notáveis. Ele descobriu que a adaptação prévia à altitude, ou seja, fortalecer a infraestrutura energética por causa do baixo oxigênio, conferia uma proteção surpreendente contra uma série de outros problemas. Como quais, por exemplo? A lista é impressionante. Animais pré-adaptados à altitude se tornaram mais resistentes à insuficiência cardíaca aguda, tiveram uma área de necrose menor depois de um infarto experimental, resistiram à hipertensão induzida e até tiveram convulsões menos severas no modelo animal de epilepsia. Uau! É a prova de que fortalecer a resiliência celular tem benefícios que se espalham por todo o sistema. Isso é extraordinário. Mas parece bom demais para ser verdade. Tem algum lado negativo? Algum custo para essa super resiliência? Existe, e é uma ressalva crucial. O artigo chama isso de o preço estrutural da adaptação. Esse processo constante de construção e reforma não dura para sempre. Ele exige recursos, gera desgaste. Se o estresse é muito intenso ou prolongado, o sistema pode entrar numa fase de exaustão, onde a destruição das estruturas supera a síntese. E o que acontece nesse estágio de exaustão? Merson sugere que esse desgaste pode ser o elo que transforma a adaptação em doença. Doenças crônicas, como insuficiência cardíaca e hipertensão, podem ser, em última análise, o estágio final de um processo adaptativo que foi longe demais, onde a solução virou o problema. E para finalizar, é fascinante ver como esse artigo lá de 1975 já estava pensando no futuro. Ele especula sobre como exatamente o sinal da crise de energia, lá no citoplasma, consegue se comunicar com os genes dentro do núcleo para iniciar a construção. Ele levanta a hipótese de uma molécula mensageira, como o AMP cíclico, que poderia ser a ponte ativando proteínas que funcionam como interruptores, sabe? Certo. Ligando primeiro os genes para construir mitocôndrias. E isso deixa a gente com uma questão provocadora ainda super relevante hoje. Que outros interruptores mestres celulares governam a nossa resposta ao ambiente? E será que um dia a gente vai poder modular esses interruptores de forma consciente, não para curar doenças depois que elas aparecem, mas para otimizar de forma proativa a nossa saúde, nosso desempenho e a nossa resiliência?